E vamos nós de novo, né? No meio da zorra, dessa gangorra desse vai e vem. Vai cantando, galinha, não te aflocha, não te aflocha. Vamos lá. Na questão 2, ele quer que a gente dê a solução geral dessas equações aqui. A primeira delas seria seno de 2x igual a zero. Então a primeira coisa que a gente tem que ver é para quais valores de x ou do argumento aqui dentro do seno a gente teria ele igual a zero, né? Se a gente der uma olhada, a gente já resolveu para o cosseno de alguma coisa igual a zero. Então a gente vai fazer o mesmo raciocínio para o seno, que seria o quê? Em vez de seguir o padrão que ele ensinou para a gente, que seria isso daqui basicamente, né? Encontrar os valores do seno dentro do primeiro 0 a 2π, para quais valores a gente teria seno igual a zero, a gente já vai ser um pouco mais inteligente, vai olhar para cá e perceber que a primeira vez que o nosso seno vai ser zero vai ser quando for zero aqui dentro, né? E depois, quando a gente colocar π, 2π, 3π, 4π, enfim, para todos esses o nosso seno vai continuar sendo igual a zero. Então, no geral, a gente vai ter então k vezes π. Seno de k vezes π vai ser igual a zero, desde que o nosso k seja um número inteiro. Então, tá aí. Então a gente já encontrou o negócio geral já. Olha que coisa maravilhosa. Sem precisar olhar para os pedacinhos lá e juntar todas as informações no final das contas. Então deixa eu copiar você. Então, não, meu benzinho, vamos começar bem, né? Vamos começar bem. Falando em começar bem, estamos na página 388. Em começar, vamos ver se eu tá gravando, né? Porque eu sempre verifico aqui e dessa vez eu não fiz. Eu comecei mais direto, porque hoje eu tô um pouco mais animado. Não sei porquê. Mas eu estou. Acho que eu tive um sonho ruim e eu lembro do sonho detalhe por detalhe. E aí eu tô feliz de ter sido só um sonho. Fala assim, ainda bem que eu acordei, cara. Ainda bem que o mundo é outro e não é esse do sonho. Tá, então quando a gente iguala isso daqui, a gente vai ter um seno igual ao outro. Quer dizer, o argumento aqui desse daqui tem que ser igualzinho ao desse, né? Pra ser igualdade ser verdadeira. Então a gente percebe que 2x tem que ser igual a kπ. E aí, se a gente dividir ambos os lados aí... Dividir não, se a gente multiplicar ambos os lados por 1/2, né? Melhor pensar assim, fica mais fácil. Quando tem fração aqui do outro lado. Então a gente vai fazer kπ vezes 1/2. Então você vai ficar kπ sobre 2. Portanto, a solução nesse caso, né, bem mais simples do que a gente teria que fazer, porém o raciocínio para chegar nessa solução aqui, né, tem que ter lembrado, né, do que seriam os valores que a gente tem que botar dentro do seno para dar igual a zero. E para ficar igual a zero, isso daqui já cobra um pouquinho a mais, né, desse jeito assim. Mas a outra solução também serviria, né, cara, só ela não ia ficar tão bonitinha, não ia ficar tão compacta que nem essa. Talvez ninguém aceitasse a outra também, né, pode ser. Então tá, mas basicamente seriam os valores de x que pertencem ao conjunto dos números reais, tal que o nosso x tem que ser igual a essa coisa aqui, e o nosso k tem que pertencer aos números inteiros, né? Ao conjunto dos números inteiros. Eu sempre falo os números inteiros, mas tá errado, né? Tá um jeito meio feio de falar as coisas. Enfim, tá aí, essa é a solução. Kπ sobre 2, k pertence aos inteiros. Vamos ver? É isso mesmo. Como pode, né? Um bicho que tá solto, tem comida, tem água, tem tudo, tá berrando desse jeito, cara. Sempre se lamuriando. Estão pastando e estão berrando. Estão fazendo de tudo e estão berrando. Os bichinhos que recebem o remédio são curados quando estão pesteados com alguma coisa. E tá sempre no mesmo baile. Mas talvez não seja berrando mesmo, né? Talvez esteja conversando com os outros e sou eu que não entenda. E aí é isso. Muito bem, cosseno de 3x igual a menos 1. No caso do menos 1, para o primeiro quadrante, se a gente for pensar nele, primeiro quadrante não, para de 0 até 2π, né, a primeira volta completa, a gente só teria o cosseno para dar menos 1 teria que ser igual a π, né? Cosseno de π daria menos 1, é o único momento. Aí, nesse caso,
serve o mesmo raciocínio que a gente fez pro seno, né? Porque aqui então a gente teria π, vamos botar assim, mais, para generalizar a coisa, seria mais k vezes 2π, né? Então é 2kπ se a gente escrever assim. Eu acho que serve nesse caso, né? Porque daí eu estaria somando. Eu parei no π, né? Ou melhor, eu. Tá, escreve o outro π ali pra gente pensar melhor a respeito. Tá. Vamos lá. Quando o nosso k é igual a zero, a gente teria só cosseno de π. Quando k for igual a 1, a gente vai ter o cosseno de π mais 2π. O que quer dizer? Esse 2π só vai adicionar uma volta completa em roda, né? Então ele está dizendo o que? Dá uma volta inteira aqui, mais o π que estava ali esperando. Daí dá mais esse pedaço do π, ele vai parar exatamente aqui. Quando o k, na verdade não é uma volta, seriam duas, né? Porque é dois. Não é uma volta, é 2π só. Ei, olha só que bobinho que eu sou. Aí quando for o nosso k for igual a 2, aí ficaria 4π aqui. Então a instrução é a seguinte: 4π dá duas voltas, uma, duas, para, mais aquele π que está esperando e ele vai bater no mesmo lugar aqui de novo. Então esse é o formato e isso garante que para qualquer valor de k dentro que pertence aos números inteiros, né? A gente vai garantir que sempre vai ser cosseno de menos 1, daquele jeito que está ali. Então, a gente pode igualar esses dois, tá? Que é garantido que para qualquer valor de k, a gente vai ter essa coisa igual a cosseno de igual a menos 1, enfim. Então podemos igualar os dois e vai ser mais rápido de resolver também. Olha que coisa bacana que a gente percebeu isso. Na verdade, a gente só percebeu isso por conta do autor, né? Que mostrou um monte de questões pra gente similares a essa. E agora a gente tem a ilusão de ter feito sozinho a descoberta, né? Mas é bom. Pelo menos a gente fez alguma coisa. Tá, aqui é só multiplicar ambos os lados aí por 1/3. Então, eu me livro de você. Aqui eu vou ficar com π sobre 3. E aqui 2kπ sobre 3. E tá resolvido. Tá aí a solução. E o nosso x pertence aos reais. Será que alguém já fez algum estudo em relação à comunicação das galinhas, dos patos, dessas coisas assim? Pra ver como é que eles interagem, se existem. Acho que já, né? Acho que já tem alguma. O ser humano ia ser curioso o suficiente pra olhar pros bichos lá e se perguntar se eles têm algum tipo de comunicação que seja útil pra alguma coisa, né? Nem que seja pra dizer que tem que fugir porque tem um predador ou alguma coisa do tipo. Por mais rústica que essa comunicação seja. Mas eu acho que também o ser humano não se importa muito com isso, né? Tu não vai pesquisar muito a esse respeito, porque imagina só tu conseguir perceber que os porcos conseguem conversar, mesmo que rusticamente, daí falam lá sobre essa coisa que eles conseguem perceber que eles vão ser abatidos para servir de alimento pra gente e tudo mais. Então não deve ser uma coisa que seja tão incentivada assim de ser pesquisado, né? Porque tu não quer saber o que eles estão falando, eles estão se lamentando da vida, né? A gente não quer saber dessas coisas, senão as coisas seriam bem piores, né? Muito bem, π sobre 3 mais 2kπ sobre 3. Hoje eu estou muito comunicativo, né? Impressionante. π3, 2kπ3, k pertence aos conjuntos números inteiros, está resolvido. Olha a diferença quando o cara tá de bem com a vida para responder as coisas, né, cara? É bem diferente. Letra C. Seno de 2x, 3x, 3. Igual a 1/2. Essa daqui também, né? Se a gente parar pra pensar, será que tem como a gente achar o seno de alguma coisa que sempre vai bater em 1/2? Acho que não, né? Vamos lá, seno para bater 1/2 teria que ser aqui em 30 graus. E aí a gente pega o outro aqui do outro lado, que seria um ponto simétrico, né? A esse, mesma distância em relação ao eixo Y aqui. Então, teria você. Eu não tenho como garantir dessa vez, né? Porque se eu botar algum ângulo mais o K vezes 2π,
Não sei se eu chego nisso. Nesse caso não vai dar certo. O bom é quando é só em um ponto, né? Quando é só um ponto aqui, por exemplo. Quando tu precisa que o seno seja igual a -1. Que é só em 3π/2. É só aqui embaixo. Aí as outras voltas que eu vou dar a mais aqui até bater nesse ponto de novo. Daí não tem problema. Agora, dois lugares diferentes aqui não vai ter. Eu pelo menos acho que não consigo. Então a gente vai fazer pelo padrão de sempre, né? Então o primeiro nosso aqui seria o seno de π/6, né? Para dar um meio. Então a gente vai buscar e vai escrever bonitinho aqui. Por que eu não copiei isso, cara? Seria tão inteligente, né? Copiar. E a gente vem aqui e insere o nosso π/6. Eu não vejo a hora da gente trabalhar com as inequações. Vai ser tão divertido. Tão divertido demais. Tá, e pro outro lado. Ai, vai ser triste, cara. Mas eu vou dar o meu melhor, né, cara? Eu pretendo não errar nenhuma questão. Das que eu consegui acertar. É uma promessa boa, né? Não vou errar nenhuma das que eu consegui acertar. Vamos ver se vai. Assim. Tá, aqui pra gente chegar nesse ângulo aqui, a gente teria que pegar π e subtrair π/6 dele pra voltar até aqui. Cara, que bicho chato, cara. Então é isso. π menos π/6. Imagina só, tu tentar te concentrar e pra estudar e tem esses bichos o dia inteiro berrando na tua volta. Não tem como. Eu não consigo, que nem eu tinha colegas que gostavam de estudar ouvindo música. Eu nunca consegui. Qualquer barulho me distrai, cara. Ainda mais uma música, né? Que não é um barulho, é um som bom, uma coisa agradável. Em 2 minutos eu já tava lá prestando atenção na letra e já tinha abandonado a questão. É muito complicado. Tá, aqui vai ficar 6π menos π, vai ficar então 5π/6. E esse é o outro seno pra nós aí. Talvez tenha como escrever isso aqui de uma forma simples, mas eu não consegui imaginar um jeito de escrever uma coisa desse tipo. Cadê o nosso cosseno? Desse jeito aqui, né? Pro seno, não sei. Mas então a gente faz da maneira tradicional. Vamos pegar você. Vamos jogar aqui pra baixo. Seria bom que ficasse bem por aqui, mas não fica, né? Porque eu sempre esqueço. Eu tenho esperança de que eu vou clicar aqui e ele vai vir pra essa linha. Mas é só uma esperança mesmo, não sei. Talvez um dia aconteça. Talvez. Tá, que mais agora? Certo que deve ter uma configuração aqui que dê pra fazer isso, né? Mas o velho ele sempre resiste. O velho... O primeiro é π/6, rapaz, não é 5π. O velho, ele resiste sempre a tentar aprender como fazer as coisas. Vamos lá, vamos apagar aqui. E agora a gente vai ficar então do outro lado, seria π/6. Só que como o valor do x aqui não está dentro de 0 a 2π, não está dentro do intervalo fechado, a gente então vai colocar aqui mais 2kπ, né? Que daí seria um número de voltas a mais que pode dar também esse ângulo aí. Os arcos, né? Os arcos ser maior, coisa. E coisa e tal, e coisa. Eu não sei porque que eu tento explicar o que todo mundo já sabe, né? Quem tá aqui assistindo a resolver essa questão já entendeu isso. Talvez tenha entendido isso antes de mim. Talvez na hora que eu estivesse lendo a parte teórica a pessoa já tivesse aceitado aquilo há muito tempo. E é só eu aqui impressionado com essas coisas, né? Tentando falar. Mas é bom, porque daí eu vou gravando na minha cabeça. A repetição, já dizia o Gringues, é a mãe do aprendizado. A repetição é a mãe do aprendizado e eu concordo. Quando tu tem dificuldade de aprender as coisas, tá? Se agora se tu não tem tanta dificuldade, essa frase fica um pouco meio perdida. Mas enfim, vamos lá, multiplicar por 1/3. Então 3 vezes 6 vai ser 18. E aqui vai ficar 2kπ/3. Beleza, o primeiro já foi. E agora o segundo. O segundo a gente vai fazer agora, né? Que é 5π.
Não, meu bem, vai pra baixo, vai pra baixo, vai pra baixo, vai pra baixo, bem pra baixo. Longe, longe, longe. Ok, então vamos lá. 3x igual a 5π sobre 6 mais 2kπ. Na verdade, se eu tivesse copiado a linha de cima, eu só precisaria ter trocado botado um 5 aqui na frente do π, né? Que foi o que eu fiz no último vídeo lá para adiantar o processo. Pois é verdade. Mas agora não tem o que fazer. Vai cantando, Ganizé. Aproveita a vida enquanto ela é tua. Aqui eu vou multiplicar por 1/3. Tira pra cá. 3 vezes 6 dá 18. E aqui a mesmíssima coisa. 2kπ sobre 3. Muito bem. Então a solução disso. A gente apresenta nosso x, que pertence ao conjunto dos números reais. Cadê você? Tá o quê? O x tem que estar aqui. Tem que ser igual a essa coisa, né? Mais alguma coisa? Não. Ah, não, tem sim. O k tem que pertencer ao conjunto dos números inteiros. Basicamente isso. Cadê o nosso pertence? Tá aqui. Muito bem. 5π sobre 18. Que coisa feia. Ah, não, tá ali, tá, mas aquele é o final, né? Aqui seria π sobre 18 no comecinho. Vamos ver. Eu sou estúpido? Eu sou, porque eu só copiei a segunda parte do x. Eu realmente sou, de fato. Tem as duas possibilidades, né? No primeiro quadrante e no segundo. Então aqui cola você. Aqui a gente escreve ou. E aí tem a outra possibilidade. Então, ou essa jossa aqui, o nosso x é igual a π sobre 18 mais 2kπ, ou ele é igual a 5π sobre 18. E agora sim. É menos... Ah, não pode. Não. Não, isso aqui deve ser algum erro aqui, tá? Isso aqui deve ser um mais. Eu me nego a acreditar que é um menos aquilo ali, cara. Não pode ser, não pode. Então deixa aqui. Isso aqui é o mais, ó. Esse rastrozinho aqui tá indicando que foi mal escaneado. E aí é um mais e vamos seguir em frente. Ou não. Ai, cara, que miséria, né? A gente tem que ter certeza das coisas. É muito feio isso, avançar sem ter certeza de nada. É muito feio. Vamos ver se o DeepSeek resolve essa pra nós e adianta o nosso trabalho. Muito bem. Na verdade a gente já resolveu, né? Ele só vai dar uma segunda opinião pra gente ver se tá certo. Vamos ver se ele consegue identificar que aquilo lá era um 1 na parte de cima da fração. Cara, uma vez eu criei 2 ganizés de estimação, cara. Foi bem legal. Não extraiu o texto? Mas então, não extraiu, então tá bom. Eu copio o outro aqui de novo. Deixa eu pegar aqui. Que tal agora? Agora, será que tu extrai o texto? O texto é só ali, ó. C igual aquilo ali, meu bem. Então não vai fazer eu ter que escrever as coisas. Se bem que eu já escrevi, né? É só eu copiar. Não precisa. Já criei ganizés, que não tinha falado, só que eu fiquei um tempo longe, né, deles, porque eu estudava, fazia o ensino médio longe de casa, e aí, quando eu voltei, eles já não eram mais domésticos do jeito que eram quando eu tinha saído, sabe? Aí já não, a amizade já não era do mesmo jeito. Tá. Solução geral, π sobre 18 mais o 2kπ sobre 3 e 5π sobre 18 mais. Então foi um erro ali na hora de escanear, né? E a qualidade daquele documento ele também não tá boa. Mas é bom a gente ter a ferramenta para ter certeza das coisas, né? E seguir em frente feliz. Cosseno de 4x igual a 1/2. Interessante essa, não?
Deixa eu pegar umas 20 páginas aqui, que eu acho que daí ele entende que quando eu clicar ele vai pra linha que eu preciso, porque eu já passei por essas linhas, né? Tá, só fica ruim de eu me achar no documento, mas deve ser o suficiente. Cosseno 4x, 1/2. Tá, de novo, aqui pro cosseno ser 1/2 a gente vai mudar um pouquinho, porque vai ser no primeiro e no quarto quadrante, né? A gente teria aqui, no primeiro seria 60 graus. Calma aí que isso aqui ficou feio demais, cara. Feio demais, hein? E aqui no quarto quadrante pegamos um ponto que seja simétrico em relação ao eixo X ao do primeiro. Então a gente puxa isso daqui, uma reta tão bonita. Segmento da reta, né? O cara fala uma reta, as pessoas já enlouquecem. Não é uma reta, não é uma reta. É verdade. Então aqui é 60 graus, logo aqui também é 60 graus, né? Por conta da simetria. Olha que maravilha. Então, o que a gente vai fazer neste pequeno caso aqui? Cosseno aqui seria de π sobre 3, né? Para bater 60. Então é isso que eu vou escrever aqui embaixo, cara. Vou jogar pra cá. Pegamos o nosso π. Não, meu bem. A visão é uma miséria, né? O cara não tem. É triste. Tá. Pronto. E o outro a gente vai fazer 2π menos π sobre 3 para encontrar o ângulo de baixo, né? É verdade. Vamos mesmo. Então aqui vai ficar 3 vezes 2 que dá 6. Aí aqui vai ser dividido por 3. Então 6π menos π vai ficar 5π. Ai, como é que tu não decorou esses ângulos ainda? Tu usa toda hora. Porque é muito espaço na minha pequena cabeça. De novo, é muito melhor tu saber fazer e saber chegar nesses valores do que ficar decorando eles, porque talvez, quem sabe, eles te ajudem a responder uma questão ou outra. Sendo que tu saber fazer o processo todo vai te ajudar a responder todas. Ah, mas aí ia ser mais rápido. É, né? Tu ganha, sei lá, 30 segundos a mais, mas tem que guardar um monte de informação à toa na cabeça. Isso aí pra mim não serve. Mas muito bem, vamos pegar isso aqui, jogar pra cá, botamos um 5, que é o que tá faltando aqui, e pronto. Então começamos a igualar as coisas e ver o que acontece. Coisas divertidas acontecerão, né? Deixa eu pegar você. Tá, vai ser 4x, basicamente, igual a isso daqui, mais 2kπ. Por quê? Porque esse ângulo aqui não tá dentro da primeira volta, né? Não tá entre 0 e 2π, tá entre tudo. Então ele pode ser igual a muita coisa, né? Então tá certo. Agora a gente pega você, gentilmente, multiplicamos os lados aí por 4, um quarto, perdão. 3 vezes 4 vai dar 12. Aqui vai ficar essa coisa dividido por 4, então é a mesma coisa que isso aqui sobre 2. E é isso, o primeiro pedaço está feito. Segundo pedacito, a gente vai pegar você de novo, né? Para não precisar escrever. E aqui eu tenho que botar um 5, não tem? É isso, né? É. Então tá bom. É só fazer a continha, né? Aqui vamos lá, de novo, multiplicar ambos os lados por 1/4. 3 vezes 4 vai dar 12. E aqui de novo vai ficar sobre 2. Eu sei que pode parecer meio chato, eu toda hora tá falando esses passozinhos intermediários que eu tô fazendo para passar de uma equação para outra, mas é necessário, tá? É necessário porque ainda hoje tem muita gente, tem muitos professores que falam, ah, tá,
multiplicando, passa pro outro lado, dividindo. E cara, isso não faz bem para quem sabe pouco, para quem tem dificuldade de entender as coisas. Tu pensar desse jeito, tá multiplicando, passa pro outro lado, dividindo, nada passa para canto nenhum. E essa linha de raciocínio ela vai te prejudicar no futuro. Se tu pensa em passar uma coisa de um lado de uma igualdade pro outro, tu não tá passando nada de um lado, tu não pode passar nada de um lado pro outro. Já começa por aí. Esse é o problema, né? Aqui tu não passou nada, tu multiplicou ambos os lados por um quarto, ou dividiu ambos os lados aqui por 4, para se livrar desse 4 aqui que tu tem. Para obter uma equação que seria equivalente a essa daqui, mas na tua visão um pouquinho mais simples, tá? Então foi isso que tu fez, tu não passou nada de um lado para o outro, porque isso não acontece. E o problema, só de tu imaginar que dá para te passar uma coisa de um lado para o outro, tu já tá te sabotando aí. Então, por ter muitos professores, bons professores que falam isso todo dia ali, eu me sinto na obrigação de estar sempre falando, né? Que a gente tá multiplicando ambos os lados, tá subtraindo em ambos os lados, tá fazendo um monte de coisa em ambos os lados, mas não tá passando nada de um lado pro outro, não tá tirando de um lado pro outro. Porque, cara, é um pensamento muito ruim. Pode parecer que não, tu pode falar assim, não, mas veja bem que isso daí não afeta em nada, a resposta vai continuar sendo a mesma, eu sei o que está acontecendo, eu sei o que eu estou fazendo, e eu sempre pensei assim, passa de um lado pro outro, é bem mais fácil do que tá gastando tempo e falar, ai, vamos dividir ambos os lados aí por 5. Mas no futuro, ou se tu for fazer um curso de exatas, se tu tem já dificuldade em aprender as coisas, tu pensar do jeitinho certo ou tu raciocinar um pouco mais, vai te facilitar a vida. Tu não vai te complicar quando tiver que demonstrar alguma coisa, quando tu estiver vendo uma demonstração, alguém demonstrando lá, manipulando equações, tu vai olhar para aquilo e falar, tá, tô entendendo, então a gente tem um certo valor aqui no lado direito da minha equação que eu não quero ele aqui. Eu preciso que ele desapareça. Isso é meio tosco, isso eu falo em desaparecer uma coisa, mas assim, eu não quero essa coisa aqui do lado direito. Não gostaria que ele ficasse aqui. O que eu vou fazer? Eu vou subtrair em ambos os lados, ou às vezes, quando tu fala assim, eu vou elevar ambos os lados ao quadrado para me livrar de um pedaço ali, porque quando eu elevar essa coisa ao quadrado, aquele pedaço vai ser modificado e vou poder substituir ele por outra coisa. Aí, só que quando tu pensa nisso, tu automaticamente sabe que tu vai estar mexendo nos dois lados dessa igualdade. O teu pensamento já é esse automático. Eu vou modificar os dois lados da igualdade. Quando eu estou elevando ao quadrado, quando eu tirar uma raiz quadrada, ali em ambos os lados eu vou estar modificando as duas coisas. E tu já tá pensando nisso sem fazer esforço nenhum, tu já sabe que tu tá fazendo. E quando tu fica com aquela cultura de tira de um lado, joga pro outro, isso você perde, isso não existe, esse pensamento. Ou melhor, tu tem que se forçar muito mais a ver que tu tá alterando ambos os lados da tua igualdade, ou que tu precisa alterar eles da mesma forma, executar a mesma coisa dos dois lados, né? Então é por isso que eu sempre tô falando. E, assim, eu já disse isso umas 200 vezes, tá? Porque eu já ouvi esse argumento. Ah, mas o professor tal fala desse jeito, mas ele tem 2 doutorados. E é verdade. E é um bom professor. Ou melhor, ele sabe muita coisa. Ele tem 2 doutorados e ele continua falando em pegar de um lado e jogar para o outro, em estar multiplicando, passa dividindo. E ele tem 2 doutorados e é um bom professor e tudo mais. Sim, só que a gente não é igual a ele. Entende? A gente, eu tô falando, vocês que têm dificuldade para aprender tanto quanto eu. A gente não pode pensar do jeito dele, porque ele consegue fazer, mesmo com esse pensamento tosco, ele consegue chegar nas respostas tranquilamente. Ele consegue olhar para as equações, manipular elas sem problema nenhum. A gente não vai conseguir. A gente vai olhar para uma demonstração e não vai saber muito bem o que fazer. Vai ter coisas, alterações que a gente precisa fazer naquela equação que a gente não... Vai ter uma dificuldade gigantesca de olhar para aquilo e entender o que tem que fazer, como é que tu vai manipular aquela coisa, né? Então, eu já disse isso. Ali porque um cara me falou, nossa professora que era na época, tinha o seu belo mestrado, tinha lá doutorado e especialização não sei no que, e vivia falando desse jeito, vamos lá, tá dividindo, passa multiplicando.
Legal, cara, só que ela é um ponto fora da curva comparado, pelo menos comigo, assim, em questão de entender das coisas e ter uma capacidade mental maior. Isso era um fato, não precisava se esforçar muito para observar. Então, pessoas do meu tipo, que tem muita dificuldade, não podem falar do jeito dela, porque senão a gente não vai aprender as coisas, a gente não vai entender direito. Por isso que eu tô sempre falando, é chato, mas é necessário, sabe? Então vamos seguir aqui, porque não tem muito mais o que fazer, tá? Deixa eu ajustar as coisas. Então o nosso x pertence ao conjunto dos números reais. Eu tô sempre falando disso porque vai ter um momento que alguém vai sarnear, né, com isso daí. Não é um assunto que as pessoas discutam porque todo mundo sabe que tá errado, é ruim, é feio falar dessa forma, mas tu chega na resposta de qualquer jeito, né? Pelo menos as pessoas um pouquinho mais inteligentes chegam na mesma resposta que a gente vai chegar pensando um pouquinho diferente. E aí ninguém discute a respeito porque meio que o argumento é esse, né? Ah, mas eu tenho um doutorado e eu falo assim, eu aprendi assim desde pequeno e nunca tive problema nenhum com nada. E aí tu tem que ficar quieto, falar a verdade, porque tu sabe, ou melhor, tu tem mais facilidade do que eu pra aprender, é mais inteligente que seja. E aí tu não tem muito o que dizer, né? Então por isso que o meu apelo é pra ti que tem dificuldade. Por favor, não fale desse jeito. Se tu tem dificuldade com matemática, não pensa que uma coisa passa de um lado pro outro, senão tu vai te arrebentar inteirinho. Tu vai sofrer. E eu torço para que isso aconteça, para te entender que não pode ficar falando assim, tá? Eu torço para que aconteça. Mas é verdade, é verdade. Tá, então vamos lá. Solução: π sobre 12 e 5π sobre 12. E o kπ sobre 2 aqui você repete nos dois, né? Vamos lá, π12 e 5π12. Lindo demais. Maravilhoso. Então agora o que, que a gente vai ver? Vai ver macetes, eu acho, né? Ele ensinar pra gente aqui a parte de resolução de equações usando artifícios. Vamos ver o que seriam esses artifícios aí. Vamos resolver agora algumas equações trigonométricas cuja solução exige o uso de artifícios para transformá-las em equações do tipo seno de x igual a p, cosseno de x igual a q e tangente de x igual a m. Tá. Então eu imagino que seria esse p aqui seriam os valores que a gente já conhece, do tipo um meio, sei lá, uma coisa desse tipo, né? Que a gente, para ângulos conhecidos, né? Raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, esses aí. Então a gente deve descer isso, né? Então resolver a equação secante de x igual a menos 2. Beleza, vamos lá. E, também tem essa, né? Secante a gente não viu como resolver para secante. Mas não deve ser difícil, até porque secante é 1 sobre seno e aí é 1 sobre cosseno, cara. Eu sempre falo em seno por causa que as duas começam com C. E eu gravei isso na minha cabeça, é tão difícil apagar. É a mesma coisa aquela do negócio de tá multiplicando, passa dividindo. É tanto tempo usando isso na infância que ficou. E essa parte da secante eu não sei quando quando que eu cara, não sei nem que palavra que foi que eu devo usar aqui, mas quando que eu assumi que essa coisa aqui era igual a que estava se referindo a seno por conta desse pequeno pedacinho, né, do C aqui do começo. Isso tá me perseguindo já faz tempo, já tá incomodando. Mas enfim, vamos voltar pra cá e vamos tentar resolver, vamos torcer para que tudo dê certo. Não é mesmo? Então a gente sabe lidar com seno, cosseno e tangente. Ali. Secante é 1 sobre cosseno de x. Isso aqui igual a menos 2. Eu vou ter que entregar o resultado completo que nem as outras? Tá. Bom, de qualquer forma, então, você vai ter todo o trabalho de qualquer jeito, né? Ai, não. Por que não é fechadinho entre 0 e 2π, cara, os valores do x pra gente resolver mais rápido? Pois é, né? Não é? Então aqui eu vou multiplicar ambos os lados por cosseno de x e vou dividir ambos os lados aí por menos 2. Então eu vou ficar com cosseno de x igual a menos 1 meio. E aqui vem aquela coisa muito linda, né?
a nossa esperança. E o que seria a nossa esperança? Nossa esperança de que o conjunto de solução que serve para essa equação aqui que a gente tá vendo seja o mesmo que conjunto de solução que serve para essa, tá? Então a gente está manipulando, alterando um pouco, ou melhor, não está alterando, a gente está encontrando equações que seriam equivalentes à inicial. E no final das contas está rezando para que essa equação aqui tenha o mesmo conjunto de solução dessa, e daí a gente poderia usar, né? Mas agora a gente está procurando o conjunto de solução desta equação e não dessa daqui. Assim, mesmo que esteja no fundo das contas, né, no final das contas, está procurando dessa, mas estamos nesse caso agora. Então vamos resolver isso aqui primeiro. A gente já fez isso, acho, né? Acho que cosseno de menos 1/2 já deve ter feito. Então vamos refazer de novo. Por que não, né? Por que não? Então vamos lá. Primeiro vamos pegar aqui no nosso primeiro quadrante como referência, né? 1/2 para o cosseno seria o de 60 graus, de fato, né? Ô, porcaria. Não consegue pegar um segmento de reta que vá bem. Tá. Então isso aqui bateria mais ou menos aqui na metade, seria 1/2. Só que eu preciso de menos, então vai ser no segundo quadrante e no terceiro. Então aqui eu vou pegar um ponto que seja simétrico ao ponto no primeiro quadrante. Vou fazer o meu risquinho aqui. E o que a gente sabe? Nossa! Esse ficou um S, esse foi um S. Esse aqui já quase uma parábola. Quando eu preciso desenhar uma parábola eu não consigo. Quando eu quero não dá, né, cara? Tá, então a gente sabe que esse ângulo aqui é o mesmo desse. Já é um começo. Então vamos lá. Isso aqui seria π sobre 3. Então aqui vai ser π menos π sobre 3 para chegar nessa coisa. Que bom. Agora eu fico pensando nas questões de física que eu achava tão difíceis, cara, que envolviam trigonometria. E tu, agora tendo feito todas essas daqui, aquelas questões parecem tão agradáveis agora, tão simplesinhas, porque um pedaço da dificuldade da questão era resolver a parte da trigonometria. Só que esse pedaço era tão pequeno comparado com o resto que agora eu tenho saudade daquelas questões. São tão mais simples do que essas, cara. Um, tá, então aqui eu vou multiplicar você por 3, mas logo logo a gente resolve o livro de física também, né? É isso aí. Então a gente vai ficar com 3π menos π. Teremos então 2π sobre 3. Logo, o primeiro aqui, a gente vai ter isso. Aí eu posso trocar por você. Tá bom. E o próximo agora? Olha, o próximo vai ser no terceiro quadrante, né? Pro cosseno aqui ser menos 1/2. Bater aqui, né? Então eu vou pegar um ponto aqui que seja simétrico, esse ponto no segundo quadrante. Não tem problema, tá? Pode pegar em relação ao primeiro, lá no, vai dar no mesmo, tá? Bom, mas vamos pegar aqui em relação a esse. Porque esse negócio de simetria é muito bacana, né, cara? Pra gente encontrar os nossos ângulos aí. As coisas que eu mais agradeço ter entendido foi essa parte aqui. Eu só pioro a situação, né? Cada vez que eu quero melhorar, eu pioro. Mas enfim, já que a gente pegou um ponto simétrico, a gente sabe então que o comprimento desse... Eu tô só repetindo esse tipo de coisa para mim gravar na minha cabecinha pequena, tá? Então, como são pontos simétricos aqui, a distância é a mesma em relação ao eixo X, os arcos aqui também vão ser os mesmos, né? O mesmo comprimento de arco. Então, a gente tem o mesmo ângulo aqui. Se isso daqui a gente sabe que é π sobre 3 ou 60 graus, aqui também é. Então, nesse caso, a gente vai pegar π e somar π sobre 3 para chegar nesse valor aqui, que seria o do outro cosseno, né? Ou do cosseno do outro ângulo. Então, vamos pegar isso aqui. Que maravilha. Ainda bem que tem Ctrl Z, né? Tu erra, pelo menos tem um jeito de refazer a coisa. Então, agora é mais π sobre 3. E agora a gente pega e copia você, meu amor. Joga pra cá. Esse é 3π sobre 3.
Então vai ficar 4π sobre 3. Tá bom, e esse é o próximo. Então vamos copiar isso aqui e apresentar a solução geral. Daí o cara apresenta a solução geral, ele me vai lá e me bota a solução só pro primeiro quadrante, só pro primeiro volta, né, de 0 a 2π. Daí ia ser engraçado. Ia ser muito engraçado, eu ia rir muito, horrores eu ia rir. Vamos lá, vamos copiar isso aqui. Joga pra cá. Pega você primeiro, meu benzinho. Tá bom, aqui a gente vai ter então que o nosso x, bom, pelo menos vai sair já direto, né? Esse daqui já é ótimo por isso. É só x, não precisa estar dividindo por nada. Ai, saudades dos tempos em que tudo era simples, né? Em que os patos não vinham conversar do lado, ou só, sei lá, fazer os rituais deles de acasalamento, não vai saber. Facilita o carnaval deles, né, cara? O cara não sabe, ele tá reclamando. É o carnaval dos patos. Aqui em vez de 2 vai ser 4. Mas o raciocínio é exatamente o mesmo. Muito bem, então os valores de x a gente já tem aqui estabelecidos, né? Vamos lá, solução então. Solução seriam os valores de x que pertencem ao conjunto dos números reais. E nota o seguinte, essa solução aqui é para esta pequena pergunta aqui, ó, para essa acho que identidade trigonométrica não é o nome, né? Não sei, para essa equação trigonométrica, então a solução é para esta equação aqui. O que a gente espera, no fundo das contas, é que a gente tenha feito as manipulações certas e não tenha alterado nada. Então, essa equação trigonométrica, a solução dela é a mesma dessa, que é a mesma dessa. Portanto, encontrando a solução para essa equação trigonométrica, a gente pode dizer que ela vale para essa daqui, tá? Então essa é a esperança que a gente tem, que as coisas funcionem desse jeito. Na verdade é mais ou menos assim que as coisas sempre funcionam, né? Só que eu, na minha cabeça, eu pensava que era tudo a mesma equação, que eu tô manipulando, mas continua sendo a mesma equação. Então, na verdade não faz muito sentido, né? Tu dizer que isso daqui é igual a isso daqui, seria a mesma equação, não é, né? Não é. Enfim, coisas que eu fui descobrindo com o tempo, né? Que talvez a vasta maioria já saiba desde o ensino fundamental e eu fui descobrir agora. Mas é uma novidade. Uma grande novidade. Vamos lá então. A gente bota um ou aqui. Pega você. E ainda tem que dizer o seguinte, que o nosso K pertence ao conjunto dos números inteiros. Vai ficar tudo arrumadinho, né? Vamos lá, Ctrl B. Tá, é 2π3 e o outro é 4π3. E o resto é normal. Deixa eu ver onde é que tá. 4π3, beleza. Como é que ele fez? A constatação é a mesma no começo, né? Que secante de x é 1 sobre o cosseno de x. Aí beleza, igualou, multiplicou ambos os lados aí por cosseno x. Dividiu por menos 2, seguiu a vida. Aí fez o mesmo desenho que a gente, né? Muito bem, parabéns pra ele. Agora, questão aqui. 1/2? Se todo esse tamanhozinho aqui, tá, eu posso estar sendo estúpido, mas se tudo isso daqui é 1, vai do 0 até o menos 1, né? Porque o raio aqui desse ciclo trigonométrico, ou círculo que seja, é para ser 1, né? Então, 1/2 não é aqui, né, cara? Seria mais ou menos por aqui assim, 1/2. Será que eu tô vendo coisas? Talvez isso aqui seja só pro desenho ficar mais didático, né? Pra te conseguir enxergar melhor as coisas, mas em escala
Tá mal esse ponto, tá feio aí onde tá, né? Mas tudo bem, talvez seja eu, né? Talvez esteja vendo as coisas mal. Enfim, às vezes o problema é o cara, né? Geralmente. Geralmente. Olha só mais dois exemplos que ocupam mais uma página inteirinha. Que maravilha, gente. Acabando com esse livro aos poucos, né, cara? Isso é uma coisa que me agrada muito. Muito, muito. Um dia desse a gente termina isso aqui. Resolver a equação. 2c no quadrado de x menos 5. Caramba. Só lembrando que a gente não sabe resolver nada que está elevado ao quadrado, né? Menos 5c no dx. Mais 3 igual a zero. Então, de novo, temos essa equação complicada aqui para começar a coisa. A gente vai ter que dar um jeito de dar uma simplificada nessa jossa. Cara, não me vem nada à mente já para começar assim, eu tô olhando ela. 2c no quadrado menos 5c no x mais 3, tá. Mas vamos lá, vamos igualar a 3, né? Vamos subtrair 3, quer dizer, em ambos os lados. Talvez isso ajude em alguma coisa. Não sei, pode ser. Então vou subtrair 3 aqui. Começar a deixar só um número do lado de lá. Aí depois... cara, seno ao quadrado, a única coisa que eu posso fazer é trocar por cosseno. Isso não adianta de nada. Eu posso tirar seno em evidência, mas também vai me servir de quê, né? Se eu tirar o seno x em evidência. Ah, animal! Ah, não, mas é ao quadrado aí. Não, eu já ia querer juntar aqui, mas falei, não tem como, cara. Porque um tá elevado ao quadrado, esquece. Se eu elevasse isso ao quadrado, não ia servir de nada também. Isso ia piorar mais a minha situação. Se eu transformar isso em cosseno, também não serve pra porcaria nenhuma. E aí, fazer o que daí? Tira a cena em evidência. Bom, faz alguma coisa, né, cara? É aquele negócio. Não adianta ficar olhando pra equação. Não vai se resolver sozinha. Ah, mas eu não sei o que fazer então. Escreve alguma coisa. Ah, mas vai estar errado. Escreve alguma coisa enquanto tu pensa. Porque enquanto tu escreve, tu tá tentando modificar alguma coisa ali, talvez te venha alguma ideia à mente, né? Então, a cabeça, sei lá, eu não sei. Eu nem falar direito, eu sei. É a vida, né? Então 2 seno, mas pelo menos eu estou escrevendo alguma coisa. Seno quadrado de x menos 5. Tá, isso igual a menos 3. E aí o que a gente vai ter nesse caso aqui? Não sei. Seno x... Não, que seno quadrado, animal. Isso aqui é seno só. Um produto, meu amor. E um produto sarninha, cara. Tá, mas e agora? Me diz aí, peraí que... Ah, ele não vai deixar junto mesmo. 2 seno x menos... Deve ter alguma relação, cara, mas eu não tô vendo. Com essa jossa. E trocar pra cosseno não vai me ajudar. Eu vou ficar com cosseno ao quadrado 1 menos cosseno ao quadrado de x. Que também não serve para porcaria nenhuma. Se eu elevar essa coisa ao quadrado, não vai servir também, não adianta. Se eu dividir por seno, também não vai adiantar, vou ficar com secante. Não, vou ficar com cossecante, não com secante, porque eu sou burro, né? Tá, não me vem nada à mente, infelizmente. Se eu não, multiplicar não vai adiantar de coisa nenhuma.
Cara, dá pra mim, sei lá, esse 3 aqui, eu posso considerar que isso é 3 vezes. Não, mas não é adiantar eu jogar nada mais além aqui nessa coisa. Eu queria botar. Porque a gente sabe que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a um. Então 3 é 2 mais um. Eu podia trocar isso, esse um aí por seno quadrado, cosseno quadrado, o que não vai servir de nada. Aqui. Pô, não sei pra onde ir, cara. Sinceramente, essa daqui. Parabéns pra quem fez ela, né? Eu tava debochando nas questões, mas eu não sei que simplificação fazer. Poxa, 2, cara, o que sai de uma coisa dessas? Menos 5 seno, isso aqui tem uma carinha desse. Cosseno de 2x, cosseno. Eu ficaria com algo, mas não, nem perto disso, né? Tá, mas é que eu não tenho nada aqui que. É, não sei. Essa aqui eu me perdi. Essa é uma equação do segundo grau em seno de x. É verdade. É verdade. É verdade. Olha só. A estrutura tava aqui, de fato. Que vergonha, né? Que vergonha. Então a gente vai chamar assim, ó, y igual a seno de x. Ou melhor, seno de x é igual a y. Cara, tava na minha cara. Realmente, olha a estrutura certinha da equação do segundo grau. Ai, ai, que vida, hein? Que vida. Tantas que a gente já resolveu. Eu não tava preparado pra isso daqui, cara. Por isso que, que o cara tem que se preparar pra fazer uma prova, né? Ah, tu vai estudar pro Enem, tu tem que fazer as questões anteriores da prova pra te se acostumar. Não basta só estudar. Infelizmente, quer dizer, até acho que estudar já resolve. Se tu entendeu todo o conteúdo, tu vai chegar lá e mal e porcamente tu vai conseguir responder as questões. Só que se tu se preparar um pouquinho pra prova, saber como é que ela é estruturada e tudo mais, tu vai resolver muito mais rápido, né, cara? Tu vai sacar muito mais rápido as coisas ali. Pois bem, né, cara? E a gente tá aprendendo aos poucos. E pior que é, né, cara? A equação do segundo grau eu não. Enfim, vamos lá. Então aqui a gente vai chutar alguns valores aqui. Se bem que sendo seno, a gente não tem muita coisa para chutar, não, hein? Dos valores que a gente pode tentar seria raiz quadrada de 3 sobre 3, 1 meio, raiz quadrada de 2 sobre 2, 0, 1, menos 1. Então não são muitas possibilidades. Ah, mas o seno não é só disso. Sim, eu sei, mas valores diferentes desses a gente nem ia mexer nesse livro aqui, né? Pelo menos nessa parte. Então, 0 não é, já descartamos. O y igual a menos 1. Então, aqui ficaria 2. Aqui ficaria mais 5. Não, então não serve, porque daí não ia dar 0. Y igual a 1 vai dar, né? Então a gente vai ter aqui 2 menos 5 mais 3 dá 0. Então, menos 1 é com certeza. O que a gente faz agora? A gente sabe uma das raízes. A gente tinha aquele algoritmo lá do... e não é menos 1, é do Brio-Ruffini, né? Eu não vou abrir o Excel só para resolver isso. Mas a gente pega a raiz, aí agora copia os coeficientes da nossa equação. Então seria 2 menos 5, 3. E agora a gente faz o que? Na parte de baixo, a gente baixa o primeiro, que seria o 2. Depois, porque que ficou todo desalinhado. Enfim, baixamos o primeiro, multiplica pela raiz e soma com o segundo. Então aqui vai ficar 2 menos 5 vai ser menos 3. Aí pega isso aqui, multiplica por 1 e soma com o 3 aqui, tem que dar 0, né? O resto tem que ser sempre 0. Pronto, o que isso quer dizer? Que agora a gente baixou um grau do nosso polinômio, então essa coisa era do segundo grau.
Então agora a gente tem um polinômio do primeiro grau aqui, que é o quê? 2x menos 3 igual a zero. Interessante, né? Já resolveu o nosso problema. Por quê? Porque agora a gente sabe, deixa eu só escrever aqui, né? 2x menos 3 igual a zero, que é só isolar o x. Então a gente vai ter 2x igual a 3, portanto nosso x igual a 3 sobre 2. 3 sobre 2, caramba. Esse valor não é usual para o nosso seno, né? Mas tudo bem, mas tá aí, os dois valores. Na verdade não é x, né, animal, é y aqui. Eu tô... É automático, né? Colocar x é automático, não tem nem o que dizer. Enfim, então temos as duas possibilidades. O nosso y ser igual a 1, que foi a primeira que a gente chutou lá e encontrou a raiz, e o nosso y ser 3 dividido por 2. Essa daqui a gente vai descartar. Por quê? Porque 3 dividido por 2 é 1,5, e a gente ficar com seno de x igual a 1,5, não tem, né? O máximo dele é 1. Então uma das nossas soluções a gente descartou. E é essa coisa, é isso que a gente já discutiu antes, que a gente fica alterando as equações, né? Encontra uma equação que seria equivalente à que a gente obteve, a que a gente tem inicialmente, e a gente espera que as soluções para essa outra equação sirvam para a gente também, para a equação inicial que a gente começou a lidar. Só que nem sempre isso acontece, né? Dependendo das manipulações que são feitas, são adicionadas soluções na equação final que a gente está trabalhando que não servem para a nossa equação inicial. E esse é um caso em que uma das soluções ela não serve. Simplesmente ela serve para essa equação aqui, tá? Muito bem. É solução para isso daqui, o nosso 3 sobre 2. Eu nem vou testar, mas a gente acredita que seja, tá? Então vai ser solução para essa equação, mas não é para nossa. Né? Não serve pra gente. Então a gente descarta ela. E eu não entendia isso antigamente. Eu falava assim, mas pera, como assim? Algumas soluções não servem para a equação. E de onde é que isso aí surgiu? Como é que ela apareceu? Eu atualmente também não sei de onde é que elas surgem, como é que isso aparece. Mas o que eu sei é que isso acontece agora, né? Então eu durmo mais feliz de noite. Porque eu descarto as possibilidades sem me importar muito agora, né? Então tá. Então o que sobrou pra gente no final? Sobrou o y igual a 1, que foi a primeira raiz que a gente tentou lá. Então, para essa daqui tudo faz sentido. E aí no caso, seno de x igual a 1, a gente tem quando quando o x é π sobre 2, ou π sobre 2 mais 2π, né? Que seria garantido então para as outras voltas além dessa, né? Do primeiro 0 a 2π, naquele primeiro intervalo. Eu sempre me faltam as palavras, né, cara, infelizmente. Então, π sobre 2 mais 2π. Tá resolvido. Na verdade aqui seria 2kπ, né, porque as voltas não vai ser só uma, né. Quando k for igual a 0, a gente tem π sobre 2. Quando k for igual a 1, vai ter π sobre 2 mais 2π. K igual a 2. Vocês entenderam, né? Então, de qualquer forma, isso aqui seria o geral. Garante qualquer valor aqui que for botado vai dar 1 aqui. Legal. Então, seno x é igual a isso daqui. Que legal, que bacana. Então, o nosso x tem que ser igual a esta coisa toda. Tá, mas vindo olhar para a nossa equação inicial, também vai servir, né? Vai ter que servir. Porque se é solução para essa daqui, também vai ser solução para essa. Pelo menos essa parte ali vai ser, né? Um pedaço da coisa. Então tá bom. Muito bem, então vamos adicionar aqui soluções. Vai ser o quê? Nosso x pertence aos reais. Cara, uma equação do segundo grau e eu fiquei olhando. Perdido no mundo, não sei o que fazer. O que será que eu faço? Será que eu choro? Será que eu vou me deitar um pouco? Pensar sobre a vida? Não sei. Isso aqui
vírgula, nosso K pertence ao conjunto dos números inteiros. Você encontra ele lá e somente lá. Aqui não tem o Z, então deixa quieto. Tá, vamos ver aqui se tá tudo bonitinho. X, π sobre 2, 2kπ. Foi o que a gente achou. Tá, vamos ver se ele faz algum comentário em relação à parte que ele descartou da solução. Então a gente começa aqui com 2c no quadrado x, tá, beleza, isso aí é normal. Identificou os coeficientes, calculou o valor do delta, então fez c no x igual... Tá bom, ele fez, né, legal. A gente chamou de y, encontrou os valores de y e depois no final, coisa, olha só arrumou aqui, tá. Então seno de x igual a 3 sobre 2, esse valor não convém, pois menos o seno de x está entre menos 1 e 1. É fato, só isso. Descartou justamente por isso, mas esse valor aqui esse valor é a solução para a equação do segundo grau, de fato, mas não é para nós. Ele não explica muita coisa a mais também. É aquela coisa, né? O livro, quanto menor ele for, menos explicação vai ter. Ele pode até manter a dificuldade das questões, das listas, mas a parte teórica sempre sofre, não adianta. Né? Então, tudo bem. E a resposta tá aí. Vamos para a questão 3 aqui, ver se eu não cometo outro erro estúpido de novo. Tá, é a 3, né? Então já vou anotar aqui, ó. Exemplo 3. Resolver a equação seno ao quadrado de x mais 4 alguma coisa cosseno x igualzinho a menos 4. É isso. Mais 4 cosseno x igual a menos 4. Beleza. Tá. Agora a gente tem seno, não tem? Tem, mas não é um problema, né? Ó, outra na estrutura da equação do segundo grau. Ainda bem que ele tá se repetindo aqui. Por quê? Porque seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado de x mais 4 cosseno de x igual a menos 4. Menos 4, meu bem. Muito bem. Então a gente copia isso daqui. Vamos fazer as alterações necessárias. A primeira delas é que eu vou subtrair 1 em ambos os lados. Então, aqui vai ficar menos 5. Próxima alteração que eu vou fazer é que eu vou multiplicar ambos os lados por menos 1. Porque eu não gosto do menos na frente do cosseno ao quadrado. Então aqui vai ficar menos e aqui vai ser mais. Pronto. Que na verdade agora eu vou ter que subtrair 5 em ambos os lados. Pois é, né? Então aqui 5 menos 5 vai ser 0. Pronto. Então aqui a gente tem a estrutura de uma equação de segundo grau, pessoal. Veja só, olha que coisa bonita. Então a gente vai dizer que o nosso cosseno de x é igual a y e vai resolver uma equaçãozinha do segundo grau, que vai ser y elevado ao quadrado menos 4y menos 5 igual a 0. Foi só eu falar que um livro de matemática não é um livro de matemática se a cada 2 páginas não apresenta uma equação de segundo grau pra gente resolver, que elas apareceram de novo, né? Cara, mas cara, vai até a parte de logaritmo lá, número complexo, lá, a gente cai em equações do segundo grau. Na verdade, se tu souber criar uma questão, tu pode meter isso aqui em qualquer lugar, né? Mas agora eu entendo porque as pessoas falavam tanto assim nessa parte de onde é que eu vou usar Bhaskara na minha vida e tudo mais, e sempre reclamando. Porque essas equações acompanham a gente desde o ensino fundamental, então não tem como isso não ficar gravado na cabeça da pessoa. E toda vez que ela vai reclamar, né, que o certo seria estar falando da quantidade excessiva de conteúdos que uma
que um adolescente tem que ver e tudo mais, em vez de falar isso, não, é sempre a mesma coisa. Onde é que eu vou usar Bhaskara na minha vida? O que é uma pergunta estúpida, porque essa pergunta tem uma resposta fácil. Tu vai usar lá a Bhaskara quando tu precisar encontrar as raízes de uma equação de segundo grau, e nem sempre é o melhor método, nem sempre é o método mais fácil para fazer isso. Então, tá aí a resposta. Só que as pessoas fazem essa pergunta como se fosse uma grande coisa, como se elas estivessem levantando um grande debate. Nossa, olha só a pergunta importante que eu fiz, ninguém soube responder. Eu já vi professor ficando quieto, cara, ouvindo essa pergunta, ficando quieto. E eu falo, cara, mas é fácil, pô. Se alguém chegar pra ti, te parar e perguntar: onde é que eu vou usar um afinador de violão na minha vida? Por que, que me ensinaram a usar um afinador de violão? Onde é que eu vou usar? Eu vou olhar pra ele e falar: pô, meu amor, quando tu quiser afinar as cordas do teu violão lá, tu vai usar ele. É só pra isso que ele serve. Ele é só uma ferramenta. É isso, é um martelo. Onde é que tu vai usar o martelo na tua vida? Depende. Pregar, bater na cabeça de um prego, sei lá, amassar uma noz, quebrar um coco, não sei. Uma coisa desse tipo. Mas o melhor, é uma coisa que tem uma resposta fácil. A pessoa acha que está te fazendo uma pergunta muito complexa, onde é que eu vou usar isso na minha vida? Mas a resposta para aquela pergunta é fácil, sempre foi. Né? Então, agora eu entendo, porque eu já na época, eu gravei um vídeo, né, pro meu canal lá, porque acho que foi, não sei se eu vi, a 10ª pessoa no ano reclamando, acho que foi o Felipe Neto, né, que tinha falado há muito tempo atrás, né, onde é que eu vou usar a Bhaskara na minha vida, né, como se fosse uma grande coisa, uma grande pergunta. E eu fiquei indignado já na época, eu falei, cara, mas pô, que pergunta estúpida, cara, que pergunta, essa pergunta tem resposta. Ela não é uma pergunta existencial. Tu devia estar falando a respeito da quantidade excessiva de assuntos que uma criança tem que aprender e tudo mais, para depois ser só mais um operário de uma fábrica qualquer, ou de uma loja, ou o que seja. Então, a tua pergunta devia ser outra. Essa daí é estúpida. Onde é que eu vou usar um afinador de violão na minha vida? Onde? Pra que me ensinaram a usar um afinador de violão? Talvez devesse ser essa a pergunta. Pra que me ensinaram a usar isso? Pra que me ensinaram a usar aquilo? Mas a única coisa que fica na cabeça das pessoas é isso, Bhaskara, né? Resolver equações do segundo grau, encontrar as raízes de uma equação do segundo grau. Sendo que a gente está vendo que tem uma utilidade gigantesca esse tipo de coisa pra gente que está indo mais para essa área de exatas, né? Tem muitas aplicações. Mas mesmo assim a pergunta é estúpida, né? E toda vez que alguém perguntar para vocês, porque essa pergunta sempre se repete todo ano, quando alguém perguntar onde é que eu vou usar a Bhaskara na vida, primeiro tu tem que lembrar que ela tá só reclamando e só usou esse assunto como exemplo porque isso aparece durante todo o ensino médio e durante o ensino fundamental também. Então é só por isso que ela lembra desse assunto e usa isso como espantalho para qualquer coisa. Lembra disso primeiro, te acalma, respira e responde para ela. Tu vai usar quando precisar encontrar as raízes de uma equação de segundo grau, e não é o único jeito de fazer isso, não é a única maneira de encontrar essas raízes. Então, ela é uma ferramenta, uma das ferramentas que existem. Ponto. É só isso. E terminou a conversa, não precisa discutir, não precisa brigar, nada não. Não, é só isso. Responde para a pessoa que pelo menos essa questão ela vai ter já esclarecida na vida dela. Talvez até ajude um pouco, né? Vamos lá então. Aqui de novo. A gente já tem valores que a gente pode tentar para ver se é uma das raízes para a gente já baixar um grau desse polinômio e facilitar a nossa vida e nem precisar usar Bhaskara. Ah, mas o tempo que tu gastaria é basicamente o mesmo. Pode ser verdade. O tempo que eu vou gastar aqui supondo raízes aqui, chutando valores que estão dentro de um intervalo, então eu sei, estão dentro de um conjunto bem fechadinho esses valores que eu vou tentar chutar. De fato, o tempo que eu vou perder vai ser meio grande. Mas é só para variar um pouco, né? Também. Pra gente não seguir na mesma, usar outra ferramenta, entender que existem outras ferramentas que levam a gente para a mesma resposta. Então tá. O que a gente tem aqui? O nosso cosseno, aqui o nosso y pode ser 0, pode ser menos 1, 1 meio, raiz quadrada de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, esse tipo de coisa. Então, os mais básicos de sempre, né? O zero a gente já não pode usar, seria, acho que a solução trivial que eles chamam, né, para as equações, porque nesse caso aqui não daria, né? Ficaria menos 5 igual a zero, não dá. 1. 1 já é a solução, de fato, né? Vai ficar 1 menos 4
Não. Menos 1. Menos 1, no caso. Menos 1 ao quadrado vai ser 1. Menos 4 vezes menos 1 vai ficar 4. 1 mais 4 é 5. Menos 5 dá 0. Então, achamos uma das duas raízes dessa equação. Portanto, usando o algoritmo de Brillouin-Ruffini, que é outra maneira, né, de tu baixar o grau de um polinômio, muito útil. E aí, por consequência, encontrar as raízes com mais facilidade. O que a gente faz? Vai copiar agora os coeficientes aqui desse polinômio. Então, é 1, menos 4 e menos 5. Então, agora a gente vai baixar o 1 aqui. E aí vai multiplicar pela raiz. Então, vai ficar menos 1. Soma com esse daqui. Vai ficar menos 1 menos 4 é menos 5. Aí vai multiplicar esse menos 5 pela raiz de novo. Então, vai ficar menos 5 vezes menos 1 dá 5. E vai somar com esse menos 5 aqui. E aí vai dar 0, é o que tem que acontecer. O resto, no final, aqui tem que ser 0 sempre. Então, a gente tinha um polinômio do segundo grau aqui. A gente baixou um grau desse polinômio. Está lidando agora com o polinômio do primeiro grau. Que polinômio é esse? X menos 5 igual a 0. E agora, tranquilíssimo, a gente percebe que nosso x é igual a 5. E já achamos a outra raiz. Que na verdade não é x, né? A gente tem que lidar com y aqui, eu sempre esqueço. Por quê? Porque o padrão é mexer com x, né? Tá. Então, para o nosso caso, y igual a 5 não serve. Nesse caso aqui, para o cosseno ali não adianta. Pode ser solução para essa equação aqui, mas não é para a nossa. Tá? Então, a gente vai usar o menos 1. E essa daqui, de fato, resolve o nosso problema, né? Muito bem. Então, agora, o que a gente vai fazer? Vai pensar um pouquinho, porque aqui o cosseno de alguma coisa vai ser menos 1 quando essa alguma coisa for π, ou algum múltiplo, né? Vamos dar uma olhada. Então, π é garantido. Deixa eu botar aqui, que depois a gente vai pensando nos outros, mas primeiro o π é certinho que vai dar menos 1. Agora, generalizando a coisa para outros arcos lá, quando começa a dar mais voltas e voltas, se a gente somar 2π, a gente vai ter a mesma coisa, né? Eu vim pra cá. Na verdade, então vai ser 2kπ. Porque aí π é o primeiro. Aí se eu... Pera, vamos lá. Vamos pensar, né? É importante pensar. Então aqui, se o k for 0, a gente vai ter só cosseno de π. Vai bater bem aqui assim. Tá certinho. Se o k for 1, a gente vai ter π mais 2kπ. Então primeiro vamos olhar para esse vai ter π mais 2π, né? K igual a 1. Esse 2π vai mandar dar uma volta inteira. Aí somado com o π, vai mandar dar mais meia volta, a gente vai bater aqui de novo. Pronto. Se o k for 2, aí a gente vai ter π mais 2 vezes 2, mais 4π. Esse 4π está dizendo que é para dar duas voltas inteiras aqui. Então é isso que a gente vai fazer. Pega aqui, dá uma volta, pronto, foi 2π. Dá mais uma volta, 4π. Mas tem mais o π sozinho ali mandando somar. Então, vai bater de novo exatamente no mesmo lugar que assim, que eu passei até. Ou seja, a gente viu que escrevendo o ângulo aqui dentro, né, nesse formato, isso aqui vai atender para os... Vai ser menos 1 para os valores de k que estão dentro do conjunto dos números inteiros, tranquilamente. Qualquer k que a gente vai botar aqui vai sempre dar menos 1. Então, legal, isso aqui é o geral, atende tudo e todos. Então a gente pode igualar agora o nosso cosseno de x igual a isso daqui. Muito bem. Muito bem, muito bom. A gente vai ter o nosso x igual a π mais 2kπ. E é isso. Tá resolvido. Então a solução vai ser o x, que pertence ao conjunto dos números reais. Tá o quê? O nosso x é igual a π mais 2kπ. Bonitinho. Ah, é. E o k, né? Eu tô esquecendo
de um cara muito importante. Então, nosso K pertence ao conjunto dos números inteiros. Quantas vezes eu já disse isso nos últimos vídeos? Eu acho que umas 20 ou 30 pelo menos. Eu canso de falar? Não. Por quê? Porque isso aqui no futuro vai ser o padrão, ou melhor, no futuro, para quem for fazer um curso de exatas, tu nem vai pensar, tu só vai escrever, isso vai ser natural. É como alguém perguntar o teu nome, tu só vai responder, não vai te incomodar, não vai ser cansativo, eu tenho que apresentar a solução toda lá, bem detalhada. Isso não vai ser nada, não vai ser um problema, vai só fazer, né? Da maneira mais mecânica possível. E é o que a gente espera que aconteça com a gente, né? Que consiga responder essas coisas e ler essas informações aqui também da maneira mais mecânica possível, sem esforço nenhum, e entendendo tudinho. Então vamos lá. Vamos ver aqui a resposta primeiro. Pi mais 2kπ. Exatamente o que a gente achou. Olha só que legal. Agora vamos ver como é que ele fez, porque às vezes tem alguma coisa interessante. Pera lá, eu pulei uma página, não pulei, sem querer, foi um acidente. Tá, e começou percebendo que... ele substituiu aqui o seno ao quadrado de x por 1 menos cosseno. Legal, mesma coisa que a gente. Aí vai ficar com essa equação bonita aqui. Seno quadrado, tá? Substituindo. Beleza, até aqui mesma porcaria, mesma coisa, só ele escolheu escrever que o cosseno de x é igual a... Em vez dele ter botado o y aqui, deixado quietinho e aí resolvido a parte do y, ele já substituiu direto, né? Mas nada demais, é só uma equação de segundo grau, né, cara? E aí concluiu também que cosseno de x igual a 5, esse valor aqui não convém, né? Para nossa equação inicial lá não adiantaria. E ficou só com esse. Que bom pra ele. E aí resolveu rapidinho, porque é um cara esperto, né? Tá, mas pera lá, o que ele fez aqui? Cosseno de x igual a menos 1. Menos 1 igual a cosseno de π. Então, cosseno de x igual a cosseno de π. E, portanto, nosso x tem que ser π mais 2 k vezes π. Tá, ele chegou na mesma conclusão, sem precisar ter escrito lá o outro cosseno como sendo π mais 2kπ, né? Parabéns pra ele, felicidades, pelo menos respondemos as coisas juntos. Exemplo 4. Caramba, hoje é o dia dos exemplos, hein? Hoje é o dia. Espero que sirva para alguma coisa. Resolver a equação. Seno de 2x menos seno x igual a 0. Tá, essa daí já tá até dizendo, né? Que esse 2x tu vai ter que dar uma mexida nele. Isso aí a gente não precisa nem pensar muito, né? Porque não teria outro jeito de a gente lidar com isso daqui se não fosse abrir esse seno de 2x aqui. É só isso mesmo. Vamos ver quanto tempo a gente ainda tem, porque agora eu tô... 1h18. Vai, tem muito tempo ainda. Que hoje eu estou me divertindo, hoje tá legal. Esfriou, me acordei de manhã cedo, quase congelando, só com bem dizer, uma manta por cima de mim. Não sei que eu consegui dormir a noite inteira no frio velho miserável, mas me acordei, feliz, tomei meu café, vamos se divertir aqui. Então o seno de 2x vai ser seno... Caramba, seno de... Já esqueci, é 2 seno x cosseno x, tá? Lembrei. Depois menos seno x igual a 0, cara. Mas aí é que tá. Resolveu alguma coisa na minha vida? Não. Porque no máximo do máximo eu vou ficar com seno de x aqui que multiplica 2 cosseno x menos 1. Pois é. Pois é, né, cara? Mas eu posso dividir ambos os lados por seno de x. Olha só. Que legal, eu posso fazer essa divisão agora. Olha que bacana.
Então vamos fazer. Se eu dividir aqui por seno dx, você vai embora. Adeus. Se eu dividir você aqui por seno dx, vai ficar menos 1. E 0 dividido por seno dx continua sendo 0, não tem problema nenhum. Próxima coisa então a se fazer aqui. A gente tem o seguinte. Vamos somar 1 em ambos os lados. E vamos dividir por 2 em ambos os lados. Ou multiplicar por 1/2, tanto faz. Então tá aí, cosseno dx igual a 0. Então o que a gente tem agora? A esperança que o conjunto solução dessa equação seja o mesmo, ou pelo menos boa parte das soluções sirvam para a nossa equação inicial. Essa é a nossa esperança. O que eu imagino que vai acontecer no futuro, quando, né, se tu vai fazer um curso de matemática e tal, tu deve de aprender a saber indicar quais soluções ou a quantidade delas que vão servir, né, para as duas equações, ou saber se todas as soluções, por exemplo, dessa equação serviriam, todos os valores de x que servem de solução para isso, serviriam para essa daqui. Também saber dizer se seria o suficiente ou se essa equação teria outras soluções que poderiam servir para ela e que não apareceram no conjunto solução dessa daqui. Então eu imagino que essas análises mais profundas assim das coisas, né, elas venham num curso superior mesmo, né? A gente aqui fica só com, pelo menos eu, né, não a gente, eu fico só com as dúvidas, né, ou quem sabe, talvez. Mas vamos lá. Primeiro, cosseno que dá 1/2 é cosseno de 60 graus. Não, meu amor, eu esqueço de apertar o shift aqui para usar coisa. E 60 graus é π sobre 3. E o próximo cosseno que a gente teria? Bom, seria no quarto quadrante, né? Então, tem que fazer o desenho, a gente precisa para olhar as coisas, senão não tem como. Então aqui, cosseno para bater 1/2, tá aqui, né? Ó, bonitinho, ó. O meu desenho tá bem quebrado e mesmo assim tá mais ou menos em escala comparado com o do livro, né, cara? Então aqui a gente vai pegar um ponto aqui embaixo, que seria simétrico lá ao do primeiro quadrante, mais ou menos. Tá feinho, então essa abertura aqui é a mesma dessa. O que quer dizer que aqui a gente teria 2π menos π sobre 3 para chegar nessa coisa. Ou 360 graus menos 60 graus. Mesmo raciocínio, né? Mesmíssimo raciocínio. Eu botei o 2 aqui. Deixa eu copiar esse que já está prontinho. Igual a quem? Bom, cara, uma coisa triste de eu lembrar no meu ensino, na parte da graduação, era que eu resolvia essas coisas que tinham radianos. Então eu resolvia ela como se fosse em graus. Então eu escreveria aqui cosseno de 60 graus. Aí o outro seria o cosseno de 300 graus, né? E depois no final, para entregar a resposta, eu convertia para radianos. O que é muito ruim, né, cara? Ao invés de tu já trabalhar direto com o ângulo aqui, mas também, né, naquele tempo a minha dificuldade com fração e coisa era muito maior, era um negócio absurdo, assim. Então eu tava sempre fugindo de ter que lidar com as frações, só fazia as conversões no final e não trabalhava com radiano. Era um negócio feio, sabe? Um negócio triste, pra falar a verdade. Aqui 3 vezes 2 dá 6. Vamos mudar de assunto. Vamos ficar com 3 aqui, então 6π menos π vai ficar 5π. Muito lindo, né? Então esse é o próximo cosseno aí que vai dar 1/2. Se eu botar o meu 5 aqui, tá bonitinho. Vou pegar você. Quem é você que eu preciso? É o cosseno x, né? A gente... Não. É, né? A gente manipulou, chegou nessa coisa e depois concluiu que era cosseno x. Igual a 1/2. É, então é você que eu vou usar mesmo. E você vai ser o primeiro candidato. Ok.
Então, pra que eu vou copiar o x, cara? O x é a coisa mais fácil que tem de escrever. Eu vou pensando em copiar o x. É só o que me falta mesmo. Tá, aqui é o 2kπ, né? Pra garantir que vale pra qualquer arco aí, essa coisa. Qualquer volta miserável que der. Beleza. Então já tá pronto, né? Aqui, basicamente. Então o próximo vai ser você. Só que aqui vai ser um 5, né? É isso aí. Então, vamos apresentar a solução, que vale para cosseno de x igual a 1/2, e que a gente, do fundo do nosso coração, está torcendo que seja a mesma aqui para o problema inicial que a gente tinha, né? Que é seno de 2x menos seno x. A gente espera que o conjunto de solução das duas seja igual. Muito bem. É isso aí que a gente espera. E se não for, eu já não sei. Aí já é muito complexo para minha cabeça. Mas se for, vai ser muito bacana, né? Muito bacana mesmo. Deixa eu copiar isso daqui. Muito bem. Botamos um ou. E vamos pegar você também, meu bem. Aqui eu volto, boto uma vírgula. Boto o meu K. E é isso. π3 e o outro é 5π3. Deixa eu vir aqui. Kπ ou x igual a π3 mais 2. Eita, tem 3 possibilidades agora. π3 mais 2kπ e 5π3. Tá, vamos lá. π3 eu achei. 5π3 está aqui também. Agora, kπ. Tá, essa aqui eu vou ter que olhar, tá? Porque essa eu não sei. Vamos ver como é que ele chega nisso. Seno de x é 2 cosseno. Tá, ele tirou em evidência, tirou. Não. O que o miserável fez, cara? Calma lá. Seno de 2x menos seno x igual a 0. Tá, botou 2 seno x cosseno x menos seno x igual a 0. Legal. Tira seno x em evidência. 2 cosseno x menos 1. Colocando seno x em evidência. Tá bom, tá, eu já sei. Já acho que já sei a conclusão que ele vai tirar daqui, tá. Então o nosso é incompleto, tá vendo? A gente manipulou as equações e não chegou no que deveria. Eu vou deixar porque um pedaço da solução deu certo. Então eu vou deixar a minha solução aqui, mas eu entendi exatamente o movimento que ele vai fazer, tá? Constatação que ele vai chegar. Então vamos pegar isso aqui de novo, esse pedaço todo, que não tem por que a gente não fazer isso. Então o meu tá incompleto. Na verdade nem sei se eu deixo o meu tá muito... Se ele tá incompleto é feio, né? Vamos apagar. Se eu não cheguei na constatação dele é porque tá errado. Ponto. Tá errado do jeito que eu fiz. A gente aceita a derrota, não tem problema. O importante é aquela coisa da resistência, né? A gente começa de novo e faz, não tem problema nenhum. Então tá, o que ele vai fazer agora? Ele vai tirar o seno em evidência. Seno de x vezes... Aqui eu vou ficar com 2 cosseno x menos seno x, menos 1, perdão, igual a 0, né? 2 cosseno x menos 1, seno foi embora, igual a 0, tá. Qual é o argumento aqui? Se eu tenho um produto e isso está dando 0 como resposta, então das duas uma. Na verdade tem 3 possibilidades, né? Ou isso aqui é igual a 0, para o produto dar 0, ou isso daqui é igual a 0, ou ambos são iguais a 0. É isso que a gente conclui. Ou um deles é igual a 0, ou os dois são e dá no mesmo, vai dar 0. Portanto, olha que coisa bonita, a gente teria isso daqui, igual a 0.
Então, nesse caso, para dar zero, nosso seno, vamos lá. Quando for zero, quando for π, vai dar zero. Então, a gente teria k vezes π, né, nesse caso aqui. Então, vamos botar, cadê você? Kπ. Quando k é zero, a gente vai ter seno de zero, zero. Quando k for 1, a gente vai ter seno de π, que vai ser zero. Quando k for 2, vai ser seno de 2π, que também vai dar zero. Então, aqui é garantido que, para qualquer valor de k, ali dentro dos números inteiros, a gente sempre vai ter seno dessa coisa igual a zero, tá? Tudo bonitinho. Então, a gente pode igualar os dois e dizer que seno de x é igual a kπ. Legal? Legal, legal, legal. Não. Copia, cara. É que eu tava pensando agora no eu ter recortado aquela parte lá. A minha solução para a segunda parte era a solução disso daqui. Ou nem tanto. Não sei. Tá, vamos fazer de novo, a gente faz, não tem problema. A vida tem dessas, né? Então a gente vai ter nesse caso aqui que o nosso x é igual a kπ, basicamente nesse pequeno pedaço. E essa é uma das soluções. A segunda parte é isso aqui, ó. Então se esse produto está dando zero, então essa coisa é igual a zero. Então vamos lá. Então nesse caso a gente vai ter cosseno de x igual a 1/2. Então beleza, lindo demais. O que eu vou fazer aqui? Eu vou recortar este pedaço de AK. Ctrl X. E vou fazer o que? Ctrl R. Ctrl Z. Vou desfazer as coisas que eu fiz, que a gente vai aproveitar o resto da solução. O outro pedaço da solução tá tudo muito bem certinho, do jeito que eu fiz ali. Então, beleza. Deixa eu só apagar esse pedaço aqui. Isso aqui tá muito bem. Tá certo, seria por cosseno, né? A parte do nosso cosseno ser igual a 1/2. Então, esse pedaço, isso aqui tu deixa quieto ali. Deixa eu só dar um enter aqui e eu colo o pedaço do seno primeiro, né, que a gente fez. Então a gente tirou o seno em evidência, ficou com o seno de x igual a zero, pá, encontrou o primeiro valor do x. Para o cosseno, a gente ficou então com 2 cosseno x menos 1 igual a zero, que foi conclusão agora desse pedaço e não da coisa estúpida de eu ter dividido ambos os lados por seno de x, que eu fiz da outra vez, né? Que às vezes é complicado, às vezes tu divide e não se importa, em outras vezes o seno pode ser igual a zero e aí tu tem que levar isso em consideração, daí tu não pode dividir pelo seno. É muito chato, cara, com a cabeça pequena que nem a minha, aceitar tudo isso. Mas beleza, então o que ficou faltando foi tudo basicamente, né? Ter feito, chegado nessa conclusão aqui e aí ter partido para essas duas partes, né? Então a única coisa que a gente tem que adicionar à nossa solução é o x igual a kπ. Então o resto vem da parte do cosseno que a gente já tinha feito, né? Então deixa eu... Por que eu não copiei, cara? Eu fico me perguntando isso às vezes. Por que tu não pegou e copiou isso daqui? Bonitinho, solução que vem do seno. Aí tu chega aqui no final, ó, tu bota assim, ó, x igual a kπ, escreve ou e o resto já tá pronto. Pois é, né, cara? Por que será que não? E tá aqui ele, ó, bonitinho. E o resto é a mesmíssima porcaria. Vamos ver o desenho, ó. Esse desenho tá em escala, olha só. O M tá bem no meio aqui, ó. Olha que bonitinho. Que legal, né, cara? Ele fez em escala, que bacana. Isso aqui não machuca os olhos, né? E agora a gente tem questões para resolver. Muitas delas. 10 para ser exato. E depois testes e depois inequações. Olha, eu não sei se eu tô feliz ou triste, mas a parte de inequações vai ser a mais difícil.
com toda certeza, por conta da interpretação da resposta e das coisas, vai ser a parte que eu vou tentar dar um pouquinho mais de atenção, assim, porque realmente vai ser chato. Eu adoro mexer com inequação, cara. Inequação geralmente sugere que tu vai ter que fazer desenho de gráfico para interpretar, vai ter que somar lá, vai ter que ver a parte dos, eu ia falar segmento, mas é intervalos, né, para ver os valores que estão dentro de dois intervalos ao mesmo tempo. Tem muita coisa divertida, mas a gente vai passar por isso, né? A gente tá indo devagarinho, a gente vai conseguir passar. Não tô dizendo que vai ser difícil, absurdo, não. Só tô dizendo que eu tô prevendo que fácil não vai ser. Tá, resolva as seguintes equações trigonométricas. Sim, senhor. Sim, senhor. Letra A. Cossecante de x. Cossecante é um S só, meu amor. Um S é co, aí secante. Entendeu? Vem o co antes. É tipo a tangente. Tem a tangente e tem a cotangente. Então é só um co. Eu boto dois S porque eu acho que eu escrevia com dois S nos meus cadernos. Se for olhar, tu vai ver com dois S. Por isso. Tá. Então, igual a menos raiz quadrada de 2. Que bom pra ela, né, cara? Então talvez essa daqui a gente tenha que usar alguns artifícios para responder uma coisa dessas. Até porque eu não sei responder o que seria a cossecante de alguma coisa. Então vou botar aqui 1 sobre seno, que agora sim, dx, igual a menos raiz de 2. Aí se eu multiplicar ambos os lados por seno de x, peraí que vamos arrumar essa fração aqui para que fique fácil de compreendê-la. Então vou ficar com seno x igual a menos 1 sobre raiz quadrada de 2, que é basicamente o que eu vou fazer aqui. Aí, agora a questão é o seguinte. Eu vou multiplicar o numerador e o denominador dessa fração por raiz quadrada de 2, né, para racionalizar essa jossa. Então aqui eu vou ficar com raiz de 2 sobre 2. E é isso, essa equaçãozinha trigonométrica que a gente vai resolver, que é mais simples, né? Tá bom. E menos já me ajuda, né? Vai cair no seno lá no terceiro quadrante e no quarto quadrante. Que legal. Então vamos pra cá e vamos desenhar. No primeiro quadrante seria aqui, né? Seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Então π sobre 4. Agora no terceiro eu vou pegar um ponto que seja simétrico a esse. Tá mais ou menos, dá pra aceitar, fica aqui. Ali simetria em relação à origem, né? Então a gente sabe que esse ângulo aqui é igualzinho a esse. Portanto, aqui eu vou saber que vai ser o seno de π mais π sobre 4, até chegar nesse. Então tá bom, vamos lá. Vamos lá, só tô sempre falando isso, né? Mas é pra me convencer mesmo. Sempre isso. Importante estar motivado, né? Aqui então vai ser 4π sobre 4. Mais π, então vai ficar 5π. E é o primeiro valor pro nosso seno ali, cara, do ângulo dele. Deixa eu pegar você aqui. Se eu fosse separar a parte em que eu tô realmente resolvendo essas coisas de seno mesmo, pensando só sobre isso, e a parte que eu tô só somando frações, cara, eu acho que 60% do nosso tempo desse vídeo aqui é só somando fração. O resto aí tudo bem, lidando realmente em alterar as funções e tudo mais, mas 60% é soma de fração, soma, subtração, multiplicação.
O que tá bom, né? Ruim não é, só tô lembrando a você o quão importante esse conteúdo básico é, né? Então aqui eu vou pegar um ponto simétrico a esse no terceiro, eu vou pegar aqui no quarto quadrante. Então a gente vai puxar isso aqui. Por conta da simetria em relação ao eixo Y aqui, então este ângulo aqui é o mesmo desse daqui, tá bom? Então a gente teria 2π menos π sobre 4 para chegar aqui. Olha que legal, quanta coisa a gente aprende num vídeo só, né? O que a gente aprende? É somar e subtrair fração. É só isso, não tem mais nada. Ah, e as funções trigonométricas, mas isso a gente já aprendeu há tempos, né? Aqui vai ficar 2 vezes 4, que dá 8, sobre 4. Muito bem, então 8π menos π, 7π, né, meu bem? 7π sobre 4. Então é o outro valor que a gente vai obter, menos raiz de 2 sobre 2. Cadê o nosso 7? Tá aí. Tá, e agora é hora de igualar as coisas, né? Igualaremos tudo que der pra igualar. Só tô pegando umas linhas a mais aqui pra eu poder clicar agora de fato. E aí se eu clico na outra ele vai, né? É o jeito. Pra não tá reclamando da porcaria do editor, né, cara? Tá, então a gente tem então que o nosso seno de x... Bom, pelo menos aqui vai sair certinho já, né? Sem precisar estar dividindo por nada, é só x ali, não precisa se preocupar. Bem que isso aqui já é chato só por definição, né? Já esse pedaço que já é complicado. Então a gente vai ter seno igual, quer dizer, seno não, x igual a 5π sobre 4 mais 2kπ, né? Para garantir que vale para qualquer arco de qualquer coisa. E é isso, é só isso na verdade, né? Então vamos pro próximo. Então aqui a gente vai ter um 7, que é diferente, e aqui também. E a única coisa, né? É só o 7. Solução então para essa beleza toda. Com seus valores de x, que tu vai encontrar todos dentro do conjunto dos números reais, sem exceção nenhuma, tal que esses valores sejam iguais a essa coisa aqui, né? Ou esses valores sejam iguais a isso daqui. Vírgula, peraí, volta. O nosso K tem que pertencer aos inteiros. É só isso, meu bem, é só isso. Então 5π sobre 4 e 7π 4, as únicas coisas importantes aqui. E o outro 7π 4, beleza. Letra B, cotangente de x igual a menos 1. Que legal é isso, hein? Deixa eu arrumar. Menos 1. Tá, cotangente é cosseno sobre seno. Eu não sei, eu sei a tangente. Se bem que, pera lá. Cotangente ela só vai mudar. Aonde a tangente é raiz quadrada de 3, a cotangente vai ser raiz quadrada de 3 sobre 3. É só isso que muda, só inverte. Tangente de 60 graus é igual a cotangente de 30. Então deixa ela quieta e a gente consegue responder. Essa daqui pelo menos não é um problema. Então vamos lá. Para dar menos 1, a gente vai olhar no seguinte. Cotangente de quanto para dar menos 1, cara? Vem para cá e vamos olhar. O valor da cotangente é o seno dividido pelo cosseno.
Para dar menos um dos dois tem um valor diferente. Então aqui daria menos 1 para cotangente. Então seria o ângulo de 135 graus, né? Se a gente pensar que aqui é 45, aqui seria 135 então. Se aqui é 45, aqui também. Então π sobre 4 dos dois. Neste caso, então vai ser π menos π sobre 4 para chegar naquele ali. Então vamos achar esse valor, né? Eu já achei que ia ser fácil já começar, mas não. Não vai ser. Como cantam as galinhas, como cantam. Muita disposição para cantar, né, cara? Se meu destino é cantar, eu canto, né? Já dizia o César Passarinho. Como é que é? 4 sobre 4. Se a vida é mais que chorar, não choro. Veja só que afirmação, não? Então é assim, tá. Então aqui vai ficar 4π menos π, é 3π. Temos aí o primeiro ângulo, 3π sobre 4. Agora o próximo para cotangente, a gente vai encontrar lá no quarto quadrante, onde o cosseno vai ser positivo e o seno vai ser negativo, né? Então a gente pode pegar aqui um ponto que seja simétrico ao segundo quadrante, tanto faz. E aí a gente vai ter que esse ângulo aqui vai ser oposto pelo vértice a esse, ou um ponto que é simétrico ao primeiro quadrante, não importa. Então, por conta dessa simetria, aqui vai ser 2π menos π sobre 4 para chegar nesse ponto aqui. Ou 360 graus menos 45 graus. Faça do jeito que você quiser. E seja feliz. Vamos arrumar aqui o nosso 2π. E é isso. Mas é isso aí mesmo. É só isso. Então, aqui multiplicar por 4 vai dar 8. Aqui dividir por 4. Então 8π menos π vai ficar 7π sobre 4. Olha só que bonitinho. Mais alguma coisa? Não. Nem mais nem menos. Então é só isso. Vamos copiar você. Pelo menos a cotangente ajuda, não precisa tá mudando muita coisa. Tá aí. Todo mundo feliz. Agora a gente vai pegar a nossa cotangente aqui. Vai igualar a você. Que legal, né, cara? Que legal. Quanto trabalho pra quase nada. Então x igual isso aqui mais 2kπ. Que sempre é pra bater no mesmo ponto, né? Beleza. Agora a próxima a gente pega você e só vai trocar o 3 por 7. E vai ter tudo que precisa, não é mesmo? Não, 8 não. Aí. Então, solução. X que pertence aos reais. Tal que. Tal que o que, meu amor? Tal que isso aqui. Ou isso daqui, só que agora, em vez de 3, a gente bota um 7. Meu bem, deixa de incomodar. Pera lá, agora volta pra cá, bota uma vírgula. O nosso K também merece uma atenção, né? Mas, ô meu amorzinho, é um Z, não aquela barra vertical. Então é isso. Vamos ver se tá certo. X igual a 3π sobre 4 mais kπ. E só. Pergunta a por quê? Por quê? Por que não o outro?
Não sei. Talvez eu tenha errado feio. Não sei te dizer mesmo. As outras soluções são para questão 2, né? São. Tá, então alguma coisa muito triste aconteceu no meio do caminho. 3π sobre 4 mais kπ. Calma lá que eu, então, talvez, aqui é um ou, meu amor. É ou. Ah não, já tá ali o ou. Talvez a minha solução seja uma solução meio tosca. Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Vamos copiar isso daqui pra mim ver se tá mais ou menos certo. Vamos jogar no DPSeek lá e vamos ver o que ele acha. Tá? Porque às vezes a solução dele ela só é mais bonitinha, ele só achou um jeito de manipular aquilo lá e no final das contas a solução vale a mesma coisa, né? Vamos ver. Vamos ver se ele concorda comigo. Se ele não concorda, pena, né? Lamentamos. Tá, certo. Vamos dar uma olhada. Cotangente. Cote X. Ah, ele não chama de cotangente. Então, toma banho pra ti. Eu quero ver conclusão. Cheguem à conclusão. Final, resposta final. 3π sobre 4 mais kπ. Mesma coisa do livro. Então, a gente deveria ter chegado nessa coisa. The same. Vamos checar. Apenas uma família de soluções por causa dos dois ângulos 3π sobre 4 e 7π sobre 4 são diferentes por π. Então, tá, não tem duas. Então a minha solução é um lixo, né? Basicamente é isso que ele quer dizer. São mais π atualmente são a mesma coisa. Tá, eu não quero atualizar agora, meu bem. Depois a gente pensa em atualizar alguma coisa, cara. Tá, então tá defasado só de π. Ok. Legal. Então não precisaria da informação a mais. Né? Nota-se pelo desenho que aqui, se eu somar π, eu chego nesse ponto, né? Se essa reta tivesse bonitinha. Então eu não preciso apresentar as duas. Eu posso dizer que a tangente vai ser... Eu começo por esse ângulo menor aqui, somo π a ele, e aí eu bateria no outro. Então seria isso mais kπ, e aí eu bato nesse. E aí quando o k for... eu acho que é só isso, né? Nossa, que conclusão miserável. Mas então assim, basicamente tá feio, mas meio que quase serve a solução que eu apresentei, né? Ela não tá 100% errada. Esse 3π sobre 4 aqui, pera lá, então como é que a gente faz numa situação dessas? A gente desiste, né? Vamos lá. Pega isso aqui, apaga essa parte. Depois se precisar refazer, a gente refaz. Não, eu não quero apagar tudo. Eu não quero apagar nada, na verdade. Eu não quero perder o meu serviço todo, cara. Beleza, então vamos ajustar essa solução aqui. Poxa vida, que vida miserável, não. Legal. Se eu, além disso daqui, eu somar... Vamos lá. Então seria você mais 2kπ. Se eu somar mais π nessa coisa... ele bate na outra, no outro ponto. Tá, no outro ponto. Que legal. Mas não é isso que eu quero fazer. O que eu tô tentando organizar aqui? Como é que eu vou fazer essa minha primeira solução atender a bater nos dois pontos ao mesmo tempo? Se eu somasse
π nisso, ficar somando só, em vez de 2kπ, eu somo só k vezes π. Tá, aí beleza, vamos dar uma olhada no que aconteceria. Primeiro, quando k é 0, então ficaria só o valor aqui. Quando k for 1, eu vou somar π, vai bater aqui. Quando k for 2, aí ele vai estar... Calma lá, vamos com calma. Primeira coisa, k igual a 0, bateu nesse ponto. K igual a π. Aí vai ficar esse ângulo mais π. Esse ângulo está sempre ali. Então, pá, chegou aqui. Agora, quando k for 2, aí eu vou ter este ângulo aqui mais 2π. Ou seja, primeiro vamos fazer o 2π. O 2π começa aqui. Uma, volta. Mais esse ângulo que está guardadinho no canto. Então, ele vai bater aqui. Quando k for 3, daí vai ficar 3π. O que seria 3π? Mais esse ângulo, né? Não vamos esquecer disso. Então, vai ser 3π, vai ser 2π é uma volta. Aí vem aqui, π bate aqui. Aí tem que somar mais esse pedaço de ângulo, que aí ele viria 90 graus até aqui assim, mais esse outro pedacinho bateria aqui, tá certo? Tá, então é só isso mesmo. Parabéns para quem montou essa questão e percebeu que era desse jeito tão simplificado. Então, isso aqui já serve e atende a tudo e não precisa da outra parte que eu fiz e das considerações, e o conjunto de solução fica bem mais simples. E vai ter todas as soluções de qualquer jeito, vai bater nos pontos ali que eu estava considerando isso daqui, né? Para garantir que isso ia acontecer lá no quarto quadrante. Então não precisa, a única coisa que a gente tira aqui é o 2, foi embora. Então fica simplesmente com x igual a 3π sobre 4 mais kπ. Legal, que bacana, né? Que bacana, cara. Então descarta essa possibilidade, isso aqui não é mais necessário nem você. Então a gente só precisa disso para resolver, olha só. Eu fico quase emocionado, quase. Aqui só precisaria do kπ. Pô, na verdade esquece isso aqui também, desnecessário. É só isso aqui. Bom. Que bom, né? Que bom, que bom. Ai. É triste envelhecer, cara, muito complicado. 3π4 mais kπ, beleza. Tá ótimo a nossa IA resolvendo as contas, né, cara? Uma maravilha. Muito melhor do que eu. Só que infelizmente eu não posso levar ela junto na hora de fazer a prova, né? Então eu vou ter que estudar por minha conta mesmo. Infelizmente. Tá, dê a solução geral para essas equações trigonométricas. A gente tá recém na 2, né, cara? Nossa. Tá recém na 2. Seno quadrado x menos seno x igual a 0. É só isso? Não tem truque nenhum a mais? É só essa coisa? Tô até desconfiado, né, do negócio tão simplesinho assim. Vamos dar uma olhada aqui no nosso tempo. 1h e 58 minutos, ainda bem que eu olhei. Então no próximo vídeo a gente continua resolvendo essas questões, porque eu não vou conseguir terminar isso aqui em menos de 1 minuto. Então muito obrigado pela tua companhia e até daqui a pouquinho.